Aleluias, glórias a Deus. Estamos aqui nesta manhã para levar uma palavra para todos vocês que estão aí nas suas casas, no seu trabalho. Hoje, domingo, que Deus possa estar abençoando as vossas vidas rica e poderosamente. E nós estamos aqui hoje com o pastor Marcos Cruz, aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Verde Parque, e ele vai trazer uma palavra aos nossos corações, que você, aonde você estiver no Brasil e no mundo, ouça essa mensagem e creia que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, está no controle de todas as coisas das nossas vidas. Deus abençoe a sua vida. Vamos agora assistir e ouvir esta palavra. Bom dia a todos, é uma alegria, uma satisfação estar aqui para levar uma palavra de fé, de esperança, de amor e de poder ao seu coração. No livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 15, que fala a ordem para a evangelização, foi o último comando do Senhor Jesus antes de voltar ao céu. Ele nos deixou uma palavra, um ide, que é importante para todos ouvirem essa palavra, para que elas possam tomar posse da bênção. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, disse o Senhor Jesus, no livro de São Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ele nos mandou anunciar o Evangelho, e pessoas são capacitadas para levar o Evangelho por todo o mundo, recebendo dons ministeriais, como de apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, e essas pessoas recebem esse chamado para levar o Evangelho a todas as nações, no Brasil, na Argentina, no Japão, na Austrália, na Europa, em todos os lugares. E isso é o que o coração de Deus Pai deseja, que toda a humanidade ouça o Evangelho. Mas o mundo aqui não se refere apenas a sair e expandir o Evangelho para o mundo. O mundo também significa aonde moramos, aonde trabalhamos, aonde vivemos no nosso dia a dia. Ali devemos levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. E como leva a palavra de Deus ao coração das pessoas? Levar a palavra de Deus ao coração das pessoas é falar do Senhor Jesus. Falar do Senhor Jesus é como a gente falar de um amigo que nós gostamos, que nós amamos, falar as coisas boas dessa pessoa. E Jesus tem boas novas, boas notícias para o coração das pessoas. Para o coração das pessoas. Então, levar o Evangelho ao coração das pessoas é falar de Jesus, aquilo que Jesus fez em favor da humanidade. Em favor da humanidade. E às vezes as pessoas acham complicado como falar de Jesus. Eu me lembro de um caso de um garotinho que saiu para evangelizar na rua com um grupo de pessoas da igreja, alguns irmãos, e ele passou perto de um bar, e ali estava uma pessoa tomando uma bebida, e ele chegou e olhou para aquele homem, um garotinho de 10 anos, e disse para aquele homem, com um folhetinho na mão, olhou para ele e disse: Jesus te ama. Entregou o folhetinho na mão dele. Aquele homem leu o folhetinho e colocou debaixo do copo de cerveja, e parecia que nada tinha acontecido. Aquela sementinha que aquele garotinho plantou produziu fruto. Tempo depois, aquele homem foi na igreja
recebeu Jesus como Senhor e Salvador pessoal da vida dele, a sua vida foi transformada da água para o vinho, e a vida dele foi transformada de tal forma que ele se tornou um grande pregador do Evangelho, de conquistar almas para o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E às vezes, o seu testemunho, aquilo que você é, fala tão alto, que às vezes a forma que você vive, ali você transmite o Evangelho. Às vezes não é por muito falarmos que seremos ouvidos. O seu testemunho, como você vive no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver viajando, em qualquer lugar, a forma como você vive, o seu testemunho, tem um ditado: aquilo que você é fala tão alto que eu não ouço aquilo que você diz. Então, o seu testemunho é fundamental para levar uma pessoa no caminho do Senhor Jesus Cristo para encontrar a salvação. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o Senhor Jesus, em continuidade, no versículo 16 de Marcos capítulo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O Senhor Jesus, ele foi a primeira pessoa que deu o exemplo, que quando ele tinha mais ou menos 30 anos, ele foi no Rio Jordão, e por João Batista, ele foi batizado nas águas, para dar o exemplo para mim, para você, para toda a humanidade. O Senhor Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Digo para você o seguinte: há um céu a ser ganho e um inferno a ser evitado. Deus lhe dá a oportunidade hoje. Ele enviou seu Filho ao mundo. O seu Filho pagou um preço caro de ser pendurado na cruz, derramou seu sangue para cancelar as nossas dívidas, os nossos pecados contra Deus. E Ele nos dá a oportunidade hoje a palavra diz, se confessarmos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida e crer no nosso coração, nós somos salvos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós podemos confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, viver com Ele, andar com Ele, e quando nós partirmos deste mundo, nós iremos para um lugar de descanso eterno, na nova Jerusalém celestial. Então Jesus veio e pagou o preço na cruz, para que isso aconteça, para que nós vivamos uma vida aqui na terra, uma vida legal, uma vida abençoada, uma vida de vitória, uma vida com saúde, com paz, com amor, com harmonia, uma vida de sucesso em todos os setores da nossa vida, na vida sentimental, na vida conjugal, na vida familiar, na vida financeira, na vida espiritual. Deus quer que vivamos assim. Vivamos bem aqui na terra, uma vida gostosa, uma vida legal, e quando partiremos para estar com o Senhor para todo o sempre. Mas para isso Ele deixou bem claro: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome, disse o Senhor Jesus, expulsarão os demônios. Ele nos capacitou, a toda pessoa que crê nele, tem o poder de expulsar, expelir demônios. Vou contar para você alguns casos. Um senhor ali perto de São José do Rio Preto, esse senhor, ele tinha um sítio, e nesse sítio, todas as manhãs ele levantava, tinha uma criação nova. Imagina você que tem um sítio, uma propriedade, e toda manhã você levanta a uma criação morta. É uma tristeza. E esse homem ouviu essa palavra aqui que eu estou levando ao seu coração, e esse homem estava apenas começando a ir na igreja, começando o entendimento da palavra. Tinha pouco entendimento, mas ele entendeu a simplicidade da palavra de Deus, ele entendeu. E esse homem, ouvindo essa palavra, que o Senhor Jesus disse, e estes sinais seguirão aos que crerem,
em meu nome expulsarão demônios. Ele saiu da casa dele, levantou as mãos lá na sua propriedade, no seu sítio, e disse: olha, aqui não vai morrer mais criação nenhuma, em o nome de Jesus. Aí ele percebeu que no outro dia, ele levantou pela manhã, não tinha nenhuma criação morta, no segundo dia também não, no terceiro dia também não, e ele foi então na igreja dar o seu testemunho com lágrimas do que ele havia alcançado, pela autoridade do poder que há no nome de Jesus. E esse poder do nome de Jesus pertence a mim, pertence a você, pertence ao que crê. Esse nome acompanha todos os que crerem na palavra de Deus, e estes sinais seguirão aos que crerem. Lembro-me de um caso, olha a autoridade do nome de Jesus. Um senhor estava numa viagem, o testemunho dele, de avião. Dentro desse avião, de repente se levantou um homem e começou a xingar todo mundo dentro do avião. As pessoas pediam para ele ficar quieto, e ele dizia que, olha, ninguém manda eu ficar quieto não, porque se mandar, vai arrumar briga comigo. E começou a xingar as pessoas, e esse homem de Deus que estava ali naquele avião sentado, ele só disse assim: olha, poder de Deus, entra agora dentro desse avião. E disse: demônio, você que está agindo na mente desse homem, saia da mente dele, e ao sair, desvie a mente dele em o nome de Jesus. De repente, esse homem começou a ficar calmo, esse homem que estava nervoso, irritado, e sentou na poltrona e prosseguiram a viagem em paz. E esse nome pertence a você, e você pode usar o nome de Jesus. O nome de Jesus pertence a todo aquele que crê. Em meu nome expulsarão demônios. Lembro-me de um caso também, de uma igreja, e nessa igreja, todo pregador que ia pregar nessa igreja, ele sentia um clima pesado nessa igreja. Ele pregava a palavra e parece que a palavra não entrava no coração das pessoas. Então esse pastor que havia assumido esta igreja, ele começou a orar e jejuar. Ele começou a orar e a jejuar, como eu estou neste momento aqui, eu estou num santo jejum pregando para você. E ele orando e jejuando, no 7º dia do jejum dele, ele estava de joelhos dobrados num altar perto do púlpito. De repente, o dom de discernimento de espíritos se manifestou nele. O dom de discernimento de espíritos faz parte dos 9 dons que Deus deixou para a igreja: palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espíritos, o dom da fé, os dons de curar, dom de maravilhas, dom da profecia, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas. São 9 dons que Deus deu para a igreja. Então o dom de discernimento de espíritos manifestou naquele momento. Ele orando no 7º dia do jejum, quando ele levanta os olhos para cima, para a igreja, o forro da igreja se abriu, e ele viu no mundo espiritual que havia um espírito maligno que estava sentado numa das vigas ali naquela igreja. E ele descreve, tinha o porte de um macaco grande. E quando ele olhou, disse para aquele demônio: você vai ter que descer daí. O demônio recuou, mas não desceu. O pastor percebeu que ele ficou com medo, mas ele não desceu. Até que o pastor disse assim: em o nome de Jesus, desça. Ele desceu e caiu no altar. E ali ficou lamuriando, choramingando, que ele não queria sair de dentro da igreja. Ele estava causando problemas naquela igreja. O pastor chegou no altar e disse: saia deste altar. Ele permaneceu ali, até que o pastor disse: saia em o nome de Jesus. Ele saiu do altar e ficou no meio da igreja. E o pastor, passo a passo, atrás dele. Chegou no meio da igreja, o pastor disse: você vai ter que sair da igreja e não retornar mais aqui. Ele ficou ali.
Ele ficou ali e não saiu. O pastor disse: saia em o nome de Jesus. Ele foi até a porta e o pastor foi seguindo ele. Quando chegou até a porta, o pastor disse: olha, você vai sair daqui e nunca mais vai retornar. Ele ali chorando que não queria, lamuriando que não queria sair de dentro da igreja, mas ali não saiu, até que o pastor disse: sai em o nome de Jesus. E o pastor viu, quando ele saiu da igreja, quando ele passou por outro lado da rua, na outra calçada, e desceu a uns 500 metros, quando o pastor viu que ele entrou dentro de uma boate chamada Cabana Verde. Na noite seguinte, aquela boate foi incendiada. E a igreja passou a ser uma bênção. Aonde parecia que estava um espírito morto dentro daquela igreja, a igreja foi avivada. Sabe por quê? Por causa da autoridade que Deus deu a todo aquele que crê. Autoridade no nome de Jesus. O nome de Jesus, os anjos no céu têm que se curvar diante desse nome. Os homens na face da terra e todos os demônios do inferno têm que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha que coisa maravilhosa. Deus tem para todo aquele que crê, que recebe Jesus, Deus pode batizar essa pessoa com o Espírito Santo, e essa pessoa venha falar em línguas estranhas, ou seja, ela venha falar em mistérios com Deus. E quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, é o próprio Criador do universo dentro da pessoa. É o Espírito que bairava sobre as águas no princípio, que entra dentro da pessoa e capacita a pessoa a falar uma língua estranha que só Deus entende. É uma conversa do espírito humano com o Espírito de Deus. É uma coisa maravilhosa, que toda pessoa que crê, ela pode, toda pessoa que recebe Jesus, ela pode receber esse batismo. E olha, o Senhor disse: habitarei e andarei entre eles, eu lhes serei Deus, eles serão o meu povo, em meu nome falarão novas línguas. Mas não é aqui, só não está falando aqui e que a pessoa é batizada do Espírito Santo e fala em línguas. O falar em línguas aqui, a gente tem que entender também o seguinte: quando nós buscamos o caminho da igreja, o caminho de entender a palavra de Deus, o caminho de Jesus, a gente tem que aprender a falar de forma diferente, não como o mundo fala. Tudo no mundo é programado negativamente. Você sabe por quê? Se você ler lá em 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 4, fala que o Deus deste mundo, ali fala, cega o entendimento dos incrédulos, o Deus deste século, ele está falando do diabo, ele é um Deus negativo, e tudo que é no mundo é programado negativamente. Você vai ligar, assistir um jornal, por exemplo, olha, nos jornais sempre estão falando negativo, coisas negativas, dificilmente fala alguma coisa boa, alguma coisa positiva. Olha, um avião caiu, o filho matou o pai, o político roubou. Por exemplo, vivemos num tempo de pandemia. Pode ver, as pessoas, elas falam mais das pessoas que morreram, que foram contaminadas, do que as pessoas que foram recuperadas. Então tudo no mundo é programado negativamente. Às vezes você chega e cumprimenta uma pessoa só por educação. Você chega: como vai? A pessoa já diz para você: olha, a coisa não está boa, em casa fulano está doente, eu não consigo pagar meu telefone, olha, está para cortar minha água, olha, as coisas estão difíceis. Então, tudo no mundo é programado negativamente. A pessoa vai assistir, por exemplo, uma novela, na novela sempre estão passando problemas, falando coisas negativas. Nós temos, falar em línguas também, nós temos que sair desse lado negativo da vida e passar para o lado positivo. O Senhor Jesus disse: tudo o que disser lhe será feito, seja para o lado positivo, para o lado negativo. Então saia desse lado negativo e entra para o lado positivo. Aprenda a falar coisas, palavras de fé, palavras de esperança, palavras de amor, palavras de poder, que vai dar certo, que nós vamos vencer. Diga: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, a vitória já é minha, a vitória já é nossa. Fala palavras positivas, palavras que comoverá o céu e vai nos abençoar. A sua vida será diferente. O que você está vivendo hoje é o resultado que você tem falado ontem. Perceba a forma que você está vivendo hoje. A palavra que falamos é fé.
seja para o lado positivo ou negativo. Então o que você está vivendo hoje é aquilo que você fala. Então vigie aquilo que você fala, pois o Senhor Jesus disse: tudo o que disser lhe será feito. Está escrito lá em Marcos capítulo 11, no versículo 23. Então vigia aquilo que você fala. Estou terminando aqui a mensagem. Pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pegarem serpentes, Paulo, por exemplo, ele foi pegar uns gravetos, e a Bíblia diz que ele pôs a mão, e quando ele pôs a mão, uma serpente, uma das serpentes mais venenosas, picou, e todos pensaram que ele acabaria morto naquele momento. Ficaram olhando as pessoas, ele chacoalhou a serpente e ele não morreu. Você sabe por quê? Porque o Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. No passado, um homem de Deus, um grande homem de Deus, como nessa epidemia hoje, onde milhares de pessoas estão morrendo pelo mundo, e naquela época não era diferente. Muitas pessoas estavam morrendo por causa de um vírus, e esse homem de Deus chegou nos cientistas daquela época e disse: coloca esses vírus na minha mão. Colocou os vírus na mão dele, e com um microscópio potente olharam, e aqueles vírus estavam morrendo na mão dele. Os cientistas disseram: ensina-nos qual é esse antivírus que você tem, qual que é essa vacina? Ele disse: olha, o Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. A Bíblia diz: o Espírito de vida, que é o Espírito Santo, me livrou da lei do pecado e da morte. Então os vírus iam morrendo na mão dele. O Senhor Jesus disse que aquele que crê, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A palavra de Deus é bem clara: eu te livrarei do laço do passarinheiro, são obras do diabo, e da peste perniciosa. Os vírus são pestes perniciosas. Deus tem promessa para guardar. Agora depende se nós cremos ou não cremos. Nós temos que aprender a crer mais na palavra de Deus do que naquilo que o mundo diz. Como está o mundo? Vamos crer mais na palavra de Deus e nós viveremos melhor. Pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Uma certa vez, preste atenção, um homem tinha um problema de úlcera no seu estômago, e ele não podia comer nada. Ele comia algumas coisas, por exemplo, que tinha carne, ele sentia muitas dores no estômago. Uma certa vez, estava reunido com alguns irmãos depois de um culto, foram comer na casa de alguns irmãos da igreja, e lá ele disse: olha, não terão outra coisa para comer, eu não posso comer esse guisado de carne, porque eu tenho úlcera, eu sinto muitas dores. Um dos irmãos disse assim: olha, pode comer, eu vou santificar a refeição, você pode comer o tanto que você quiser. A Bíblia diz: todo alimento é santificado pela palavra e pela oração. Ele santificou, e ali comeram, se alimentaram, ele não sentiu nada. Passou um dia, 2, 3, depois ele disse: olha, aquele dia eu comi, foi uma tigela daquilo que eu não podia comer, continuei comendo, nunca mais senti dor, nunca mais tive úlcera. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é vida para quem acha, ela é saúde para os nossos corpos. Eu não estou falando aqui bobagem, é o que diz a palavra, que ela é vida para quem acha, e ela é saúde, ela é remédio para os nossos corpos. Jesus, médico dos médicos, e ele diz: e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Nós temos essa autoridade,
para pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Disseram uma vez para um obreiro: olha, a filha estava acamada, se a sua filha nunca mais poderá andar, garotinha, as pernas dela estavam entrevadas em cima de uma cama. Ele ouviu essa palavra aqui, ó, a autoridade do nome de Jesus. Então ele chegou na sua casa, ao ouvir essa palavra, e diz assim: ó, diabo maldito, tire a sua mão das pernas da minha filha, em o nome de Jesus. A medicina dizia que a garota não ia andar mais, que as pernas estavam entrevadas. Através de esta oração da fé, a garota se levantou, e ele foi com a garota na igreja para dar esse testemunho que eu estou dizendo para você. Digam graças a Deus, digam glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deixa eu fazer uma oração para você. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a palavra que eu ministrei nesta manhã alcance o coração desta pessoa que está perto, que está longe, aonde ela estiver. Meu Deus, conceda a todos que ouvirem essa palavra, que estão ouvindo, Pai, nessa live, conceda, Pai, o espírito de sabedoria e de revelação. Abre os olhos dessas pessoas, Pai, abra o entendimento dessas pessoas, meu Deus, para que a Tua palavra, ela entre nos olhos, ouvidos, mente, e que caia no mais profundo do coração dessa pessoa, meu Pai, e que essa palavra, Pai, se ela cair no coração do ser humano, ela produz fé, Pai. A Tua palavra produz fé, e fé, ela é uma força, Pai, ela é uma energia, ela é entusiasmo, Pai, e levanta essa pessoa interiormente, Pai. Meu Deus, e que essa pessoa, ao ouvir essa palavra, ela comece a praticar, Pai, ela praticar e ela descubra, meu Deus, que na Tua palavra está a fonte de todas as necessidades, está a fonte de todos os anseios da sua vida, Pai, que está, meu Pai, ali se encontra, meu Deus, a resposta de tudo que essa pessoa tem procurado, está procurando e vai procurar, Pai. A Tua palavra nos garante isso. Deus, abençoe esta pessoa, manifesta o Teu poder aonde ela estiver, passa com o Seu poder, arranque essa enfermidade, essa doença, arranque este mal pela raiz, esta enfermidade nos olhos, nos globos oculares, nos ouvidos, no tímpano, na mente desta pessoa, no estômago, na parede do estômago, no esôfago desta pessoa. Arranque essa enfermidade, esse câncer, esse vírus, essa Covid, arranque esse coronavírus, meu Pai, esse vírus do inferno, essa peste, arranque desta pessoa, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito maligno que tem causado o problema conjugal, familiar, financeiro, espiritual na vida desta pessoa, saia da vida desta pessoa. A insônia, essa perturbação, esse medo, essa opressão, essa dúvida, essa insegurança, esse pavor, esse síndrome do pânico, vai embora desta pessoa, vai embora essa dor na coluna, vai embora essa artrite, artrose, osteoporose, essas dores nos ossos, vai embora infecção, inflamação, vai embora da vida desta pessoa, essa doença desde o alto da cabeça, as plantas dos pés, sai mal da vida desta pessoa, saia da casa dela, saia do trabalho, saia da empresa, saia dos caminhos dessa pessoa, toda força maligna, toda influência maligna, todo negativismo, todo pessimismo, todo desânimo, toda tristeza, toda perturbação, sai em o nome de Jesus de Nazaré. O poder de Deus vai de encontro com essas pessoas, Pai. O Senhor faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Oh, anjos de Deus, espíritos ministradores, vão agora na direção dessas pessoas e opera todo tipo de milagre que essa pessoa precisa, Pai. E eu só tenho que te agradecer. Você que ouve, levanta a tua mão e agradeça a Deus, porque Deus já está operando, e operando Deus, quem poderá impedir? Pai, muito obrigado, em o nome de Jesus.
que essa palavra e essa oração te abençoa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia, glórias a Deus. Ouvimos esta palavra aí de vitória, que o Senhor possa te abençoar muito mesmo, em nome de Jesus, neste domingo maravilhoso, que você possa ser ricamente abençoado. Deus abençoe a sua vida, um abraço, tenham todos aí um ótimo domingo, uma ótima semana, em nome de Jesus, paz seja convosco. Um abraço do pastor Marcos, do pastor Jânio, para a sua vida. Deus te abençoe.